Então, esse é o evangelho que eu quero trazer aqui, que vai falar justamente sobre a importância da formação humana. Veja, um só é o semeador. Só tem um semeador nessa parábola. A mesma é a semente, é a palavra. O que difere? A semente que dá frutos da semente que não dá fruto. O que é diferente na parábola? O que muda na parábola é o terreno. É o mesmo semeador, é a mesma semente. A diferença está justamente no terreno. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. E aí, eu vou trazer isso através de um texto bíblico, de uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos no Evangelho de Marcos, logo ali no iniciozinho da sua vida pública, que é a parábola do semeador. Mas antes disso, eu quero fazer um disclaimer pastoral importante. Eu não sou padre, eu não faço parte do magistério da igreja, tá? Eu vou trazer aqui o que eu conheço da tradição, da doutrina, da palavra de Deus, mas deixando bem claro que eu não, se houver alguma divergência do que eu falar com o que o seu pároco, seu pastor, seu orientador, diretor espiritual, não confundam. Eu não tenho essa autoridade, tá? Eu vou trazer o meu conhecimento, que é muito limitado, da doutrina, da palavra de Deus, do que eu já li dos santos, mas quando eu for dar alguma opinião, alguma visão, eu vou deixar bem claro aqui, tá? Para a gente ter já esse posicionamento. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texto, né? O nosso texto. Colocar óculos, porque agora a idade está uma loucura. Então eu separei aqui, eu estou usando a Catena Áurea. Para quem não conhece, a Catena Áurea é uma compilação feita por São Tomás de Aquino, a pedido do Papa Clemente IV, se não me engano. E o que acontece? Ele traz todos os evangelhos com comentários de padres da igreja, principalmente ali da patrística, mas não só, mas principalmente ali os padres do primeiro século, mas não só. E ele, dos primeiros séculos, né? Os primeiros 3 séculos ali da igreja, mas não somente. E ele organiza isso de forma que fica um texto corrido. Realmente é uma obra incrível. Ela é pouco citada, até porque São Tomás de Aquino, nesse caso aqui, foi um organizador, mas ele organizou os comentários com uma maestria incrível. E sempre assim, vem o trecho, aqui está o trecho, aqui está exatamente o trecho que nós vamos ler agora, eu vou colocar aí na tela, tá? E depois vem um comentário, né, os comentários sobre os evangelhos, organizados de tal forma que fica uma exposição contínua, como se uma pessoa só tivesse escrito o texto único, né? É bem interessante isso daqui, bem interessante mesmo. Então vamos lá. Começou de novo a ensinar à beira do mar. Juntou-se à roda dele uma grande multidão que teve de subir para uma barca e sentar-se dentro dela no mar, enquanto que toda a multidão estava em terra na praia e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Dizia-lhes, segundo o seu meio de ensinar: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Enquanto semeava,
Eis que uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu sobre pedregulho, onde tinha pouca terra. Nasceu logo, porque não havia profundidade na terra. Mas quando saiu o sol, foi crestada pelo calor e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Cresceram os espinhos e a sufocaram e não deu fruto. A outra caiu em boa terra. Deu fruto que vingou e cresceu. Um grão deu 30, outro 60, outro 100. E acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se encontrou só, os 12 que estavam com ele interrogavam-no sobre a parábola. Disse-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, porém, aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábola, para que olhando não vejam, ouvindo não entendam, de sorte que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E acrescentou: não entendeis a parábola? Então, como entendereis as outras, todas as outras? O semeador semeia a palavra. Uns encontram-se ao longo do caminho onde ela é semeada. Logo que a ouviram, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Outros recebem a semente em terreno pedregoso. Ouvem a palavra, logo recebem com gosto, mas não têm raiz em si, são inconstantes. Depois, levantando-se a tribulação, a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros recebem a semente entre espinhos. Ouvem a palavra, mas as solicitudes do mundo seculares, as seduções da riqueza e os outros afetos desordenados, entrando, afogam a palavra. E ela fica infrutuosa. Outros recebem a semente em boa terra, ouvem a palavra, recebem-na e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, esse é o evangelho que eu quero trazer aqui, que vai falar justamente sobre a importância da formação humana. Veja, um só é o semeador. Só tem um semeador nessa parábola. A mesma é a semente, é a palavra. Semeador é um só, é Jesus. Jesus é o semeador. Ele sai a semear. Ele sai a semear. Então ele é o semeador. Um só é o semeador. Uma só é a semente. O que difere a semente que dá frutos da semente que não dá fruto? O que é diferente na parábola? O que muda na parábola é o terreno. É o mesmo semeador, é a mesma semente. A diferença está justamente no terreno. Então, o Evangelho ele diz, quando Jesus ele vai explicar para os discípulos, e aqui ele chama a atenção para uma coisa: vocês não entendem? Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender todas as outras? Isso aparece em vários trechos do Evangelho. Eu vou trazer mais formação humana aqui no canal. Nosso foco agora vai ser justamente esse, formação humana para os católicos. E nós ignoramos, na minha percepção, muitas vezes esse clamor do Evangelho ao entendimento, que inclusive é um dom do Espírito. O entendimento. Quando Jesus está andando com os discípulos,
quando Jesus ele encontra, né, os discípulos de Emaús, que estão caminhando e eles estão tristes porque Jesus acabou de morrer, e Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem, eles lamentam os últimos acontecimentos, e o que Jesus fala com eles no caminho, eles estavam no caminho, durante o caminho, o que Jesus fala com eles é: como sois lentos, como sois lentos, como sois ignorantes, como sois sem inteligência. Essa expressão, como sois sem inteligência, é algo que é muito recorrente nos evangelhos, principalmente nos eventos pós-ressurreição, ali quando Jesus começa a aparecer, né, depois de ter morrido, e que ressuscita. Como sois lentos no entendimento. E é justamente isso que evoca a dimensão da formação. Dentro dessa formação, com certeza, a formação humana. Porque a graça, ela está aqui. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que em muitas passagens no Evangelho, Jesus ele chega e diz assim: vai, não tornes mais a pecar. Isso me confunde. Mas como ele pediria algo que uma pessoa pecadora não teria capacidade de entregar? Seria injusto. E Deus não é injusto. E qual é a resposta para isso? Um é o semeador, um é a semente. A variável é o terreno. Então, o que varia é o terreno. E o que isso me chama, o que isso me traz, me chama a atenção? Então, por exemplo, eu vou ali, me confesso, e saio da confissão tendo a graça de não tornar mais a pecar. Não, mas não se preocupa, você vai tornar a pecar. Por quê? Por quê? Por que eu torno a pecar? Ah, professor, é porque nossa natureza, temos uma natureza decaída. E veja, aqui a questão não é criar-se uma ilusão. Vou me confessar e não pecarei mais. A gente vai voltar a pecar mesmo. Mas por quê? Se a graça nos é dada, se Deus ele nos olha, como em várias passagens no Evangelho, e diz: vai, não tornes mais a pecar. Um é o semeador, uma é a semente. O que muda é o terreno. E isso vai ficar mais claro quando a gente entra aqui na questão do terreno. Por exemplo, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então, esse primeiro caso, São Beda, aqui na Catena Áurea, né? O São Tomás de Aquino traz aqui essa visão de São Beda. Ele diz: nesse caso, esses estão fora do caminho. Veja, eu falei dos discípulos de Emaús, né? Não estava nem aqui nos meus pontos que eu marquei para falar. Jesus diz: como sois lentos, como censura a falta de inteligência daqueles discípulos, caminhando com eles. O primeiro caso, a semente cai à beira do caminho. Esse terreno não está nem no caminho. E aí chama a atenção para o que eu falei na introdução dessa aula. Eu sou caminho, verdade e vida. Nesse caso, eu encontro os meus irmãos católicos confusos. Eles estão presos. Eles não conseguem reconhecer e acolher, receber essa semente, porque nem sequer no caminho eles estão. Que caminho é esse, professor? Esse caminho é a vida. A vida que busca a verdade. Isso é uma coisa que eu vou tratar
na próxima aula, na próxima semana, eu vou lançar mais uma aula aqui, que eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre isso. Eu chamo de dogma moderno da verdade relativa. São católicos que estão presos nesse dogma moderno da verdade relativa. Eles creem em Deus. Eles dizem-se católicos, dizem-se cristãos, até frequentam, mas vivem como se tudo fosse relativo. Eles estão fora do caminho. Eles não vão conseguir. Qualquer semente que for lançada, vem um demônio e tira. Então, são católicos confusos. Estão fora do caminho. A formação humana, principalmente o que eu chamo aqui de o retorno à boa razão, e aí eu já estou antecipando o tema da próxima aula, né? O retorno à boa razão, onde eu vou trazer a fé e razão de São João Paulo II. O retorno à boa razão é uma compreensão, um desejo de encontrar a verdade. A verdade é esse caminho. O caminho é essa verdade. Isso daqui, professor, por que você está falando que... O que isso tem a ver com a formação humana? Isso tem tudo a ver com a formação humana. Aqui eu não preciso nem de fé revelada ainda. Aqui basta filosofia. Porque a filosofia, a razão no sentido clássico, é uma faculdade humana que busca a verdade das coisas. Busca a verdade das coisas, a verdade da natureza, a verdade do homem, a verdade do que nos transcende. Se há algo que nos transcende. Mas compreende que existe uma verdade. Não está no engano. Semente cai na beira do caminho. Ah, não tem verdade, acabou. Não existe verdade. Verdade é relativa. Então, acabou. Então, são católicos confusos. Isso tem uma importância imensa. Muito grande. Muito grande mesmo. Então, é necessário uma formação humana que nos faça compreender as influências desse pensamento, desse dogma moderno da verdade relativa. E eu chamo assim por uma razão. É moderno porque é do nosso tempo. É contemporâneo, né? Então até moderno, pós-moderno. E é um dogma, porque a maioria das pessoas que afirmam que a verdade é relativa não consegue me provar isso. Não supera um teste lógico. Mas isso eu vou deixar para a próxima semana. Os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desiste. Esse daqui são os meus irmãos católicos, que eu vou chamar de católicos dopamina. Então, eu tenho a fé, minha fé se resume às minhas sensações, experiências sensíveis da presença ou da graça de Deus. Mas eu não tenho raiz em mim. Eu não tenho maturidade. Eu tenho uma caminhada infante. Então, a minha fé, a minha expressão de fé e a minha vida, e aqui não tem nenhum tipo de julgamento, tá? Nenhum tipo de julgamento. Não estou apontando o dedo para ninguém. Até porque esse também é o meu caminho de
de formação e de conversão, com a graça divina. Então, não estou apontando o dedo para ninguém. Mas é uma fé que é baseado nas sensações, meramente. Eu vejo, como eu falei, desde os 18 anos, eu sou bem engajado dentro da igreja, alguns momentos mais, outros menos, e eu encontro muitos irmãos, amigos, né, que já estão nessa caminhada aí para mais de, deixa para lá de quantos anos. Não te importa quantos anos. Mais que 20, muito mais que 20, com certeza. E muitas vezes, quando eu encontro com eles, eu vejo essa coisa, até usando um trecho da carta, se não me engano, para Efésios, retornar ao primeiro amor. Como se a fé fosse o caminho, que tivesse a necessidade de voltar para aquele apaixonamento de quando tínhamos 15 anos de idade, 13 anos de idade, 7 anos de idade, foi o momento que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Não tem raiz, não tem profundidade, é raso, é superficial. Não tem formação. Então, se você não tem consciência de quem você é, das suas formalidades, você não consegue compreender. Lhe falta entendimento. A graça está aí. Um é o semeador, um é a semente. A graça está presente, mas a sua natureza não é favorável à graça. Santo Agostinho, a graça supõe a natureza. Deus não vai nunca me violentar nem te violentar. Por isso é necessária uma formação humana que me faça criar raiz em mim. É por isso que, antes da moda coach, dessa modinha coach aí, que graças a Deus está até passando, né? Já passou, eu acho, agora falar de coach é queimação. Você pode pegar o texto de quem você quiser. Eu vou citar os que eu já li, né? Santo Agostinho, que ali é a terceira fase da patrística. Pegar os textos que narram a vida de São Francisco de Assis, escrito por Irmão Leão, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha, os documentos da igreja, tudo fala sobre autoconhecimento. Criar raiz em si. É necessária formação humana para criar raiz em si. Porque senão, erguer as mãos, vamos pular, palmas, hype. Eu até acordo cedo, eu até acordo de madrugada. Recentemente a gente tem uma graça maravilhosa que são as lives, né? Instituto Reset aqui de Fortaleza, do Ceará, o Rosário com o Frei Gilson, tudo é magnífico, maravilhoso. Mas quantos católicos ali? Dopamina. Não tem raiz em si. Você para conversar um pouquinho, mistura tudo, não sequer entende. Que de fato é a doutrina. Tá? Não assustam. Não ameaçam o plano do mal. Não estou dizendo que não vale a pena acordar de madrugada, tá? Para rezar o rosário com o Frei Gilson. A questão é, isso está sendo feito porque está no hype? Esse é o ponto. E aí não é uma crítica nem um pouco ao Frei Gilson. Eu já ouvi padres, ele mesmo falar da importância disso. De ter uma continuidade, de mergulhar, de aprofundar. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra,
mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos sufocam a palavra. Ela não produz fruto. A formação humana é um caminho para mostrar para você e para mim que tudo é vaidade. E não sucumbir à lógica do mundo, que pesa as coisas pelo que essas coisas te proporcionam de segurança, de prazer e de poder. Tá aqui, ó, tá claro que são aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo. Segurança. Ilusão de riqueza, poder e outros desejos. Prazer. É a lógica do mundo. Onde o valor é atribuído à coisa, e essa coisa pode ser uma pessoa, porque essa relação, nessa lógica aqui, é uma relação coisa, é uma relação sujeito-objeto, não sujeito-sujeito. Onde você dá importância ao outro, como se ele fosse um objeto para lhe garantir segurança, poder, prazer. Então é belo, me atrai, desperta meus desejos, me dá poder, influência sobre um determinado grupo. Não vai dar fruto. Esse daqui eu chamo de os católicos sociais. Eles acham que a sua ação e a sua vivência da religião se resume, faz parte de sua identidade social. E isso. Então, eu tenho que ir para a missa todo domingo. Por quê? Porque eu tenho. Eu vou ao trabalho durante a semana, eu vou no clube no sábado, eu jogo carta com os meus amigos, eu vou à missa ao domingo. Faz parte de uma estrutura social. Aqui eu não vou nem cair. Não vou nem cair na besteira de entrar nas discussões políticas, onde muitos associam a vivência da religião a um posicionamento político. Está aqui, ó. Terceiro terreno. Você segue a lógica do mundo. Você é um católico social. Mede as coisas por parâmetros que não são de Deus. Mede as pessoas por parâmetros que não são de Deus. Então é preciso ter uma formação humana que entenda isso. E se São Tomás de Aquino, que São Tomás de Aquino faz, meu Deus. Bom, mas enfim, eu tenho que me controlar, porque senão eu vou estourar o tempo aqui da aula. O que São Tomás de Aquino ensina é um absurdo. Ele estrutura isso maravilhosamente bem. Eu já tinha visto outras formas de estruturar justamente os elementos da natureza humana, para que a gente possa compreender. Mas o modelo de explicação que ele traz, inclusive, casa muito bem com o que se tem de ciência moderna do comportamento. Compreensões da neurociência, por exemplo, em relação ao comportamento, em relação às escolhas, enfim. Entender isso. Mas, professor, você está dizendo o quê? Que entendendo isso eu vou sair dessa lógica do mundo? Não. O que dá fruto é a semente, não é o terreno. O terreno impede de dar fruto. Tá?
Isso tem que ficar bem claro aqui, para não ficar parecendo que eu estou fazendo alguma proposta voluntarista ou alguma proposta gnóstica, do tipo, pelo conhecimento você se eleva. Não, pelo amor de Deus. Um é o semeador, uma é a semente. Meu trabalho é ser o terreno que atrapalhe o menos possível. O que eu estou trazendo nessa aula, como eu falei, é a introdução de uma formação. Essa formação me foi dada em inspiração, né? É formação humana, né? E o título é justamente provocativo. E se Deus existisse? É um questionamento. Parar para pensar, peraí, será que eu acredito que Deus existe? Será que eu vivo como se eu de fato acreditasse que Deus existe? Então, esse processo de formação é justamente para buscar esse processo de formação é justamente para que eu torne a minha natureza o mais dócil possível. Ou melhor, eu deixe que Deus torne minha natureza o mais dócil possível. Deixe que a graça opere. Porque ela não vai me violentar. A graça de Deus não irá me violentar, nem te violentar. E essa formação não foi algo tirado. Eu todo dia, quando eu acordo, eu tenho essa intenção real. Senhor, eu gostaria hoje de te atrapalhar o mínimo possível ao que você quer operar na minha vida. Todo dia, rotineiramente. Todo dia, diariamente. E mesmo assim, o negócio é duro. É uma busca por aplicar o conceito de São Tomás, né? De virtude cotidiana. São Tomás, isso é da doutrina. De hábito. Rotina. Por isso que eu sempre enxerguei isso no canal. O desenvolvimento, ele passa... É um tripé. O terceiro é treinamento, é rotina diária, ali, no dia a dia, na vida ordinária banal. Cada instante é um momento. Eu deixar que a graça de Deus manifeste suas virtudes, que desde a filosofia grega é identificado como as características divinas, né? Ou admirada pelos deuses. Eu lembro que, enfim, vou viajar agora. Epifron lá em Sócrates, discutindo lá. Então, é encontrar, buscar viver esse caminho de formação nas pequenas coisas, no dia a dia. Para que a gente possa ouvir, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te darei muito. Para que nós possamos ouvir isso. Então, a formação humana, ela é para que eu atrapalhe menos a graça de Deus. Eu seja essa terra boa, dócil. Olha o que diz. É aqueles que recebem a semente
em terreno bom. São os que ouvem a palavra, ouvem, e a recebem e dão frutos. Os outros dois terrenos, eles até recebem, só que um é sufocado pelos espinhos, pelas dificuldades, pelos desafios, o outro pelas preocupações e pelas lógicas mundanas. Olha, quando eu vejo um católico admirando influenciador, porque ele fatura milhões. Ah, o cara fatura milhões. Meu irmão do céu, você não entendeu nada. Aliás, isso é um bom exercício. Quero ficar aqui apontando ninguém. Um bom exercício. Quem você segue nas redes sociais? Jesus Cristo seguiria? Nosso Senhor estivesse aqui hoje, no nosso tempo. Ele ia seguir? Ah, foi só amizade. Tá, o porquê você segue? Tudo bem. Nosso Senhor vivesse nosso tempo. Não sei, talvez não tivesse Instagram, não tivesse TikTok. Tudo bem. Mas por que você segue? Seria um motivo? Por que você admira esse influenciador aí? É a lógica do mundo. É uma lógica mundana. Então, uma é o semeador. Uma é a semente. A variável é a terra, é o coração, é a natureza que acolhe a semente. É aqui que está o meu trabalho. E qual é o seu trabalho, professor? É atrapalhar o mínimo possível. Atrapalhar o mínimo possível. É hoje atrapalhar menos do que eu atrapalhei ontem. E deixar que a graça, a misericórdia criadora, a graça, a misericórdia redentora e a graça e a misericórdia santificadora de Deus se manifeste na minha vida agora. Para isso eu preciso preparar o terreno. E vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente chegar na próxima aula. Então eu te convido, se você está assistindo e não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Nós vamos trazer aqui uma estreia semanal. Semana que vem eu vou falar sobre fé e razão e o retorno à boa razão. Porque é justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Tem pessoas que estão perdidas, não é por não professar a fé, mas é porque perderam totalmente a razão. E aí, professor, você está dizendo que a razão é mais importante que a fé? Semana que vem. Semana que vem.